Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor André William e estamos estudando a revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, que tem por título Maturidade Cristã, Decisão Pessoal e Mudança de Mentalidade, que é comentada pelo pastor Joá Caetano. E hoje teremos a aula da lição de número 10, que tem por título Características da Maturidade. Quero nesta oportunidade me convidar para seguir o Crente Docente em outras mídias, no Instagram, sempre acompanhando as lives no Facebook e aqui, obviamente, pelo YouTube, curtindo, compartilhando, comentando e principalmente se inscrevendo no canal. E agora, vamos à nossa lição. Para início da nossa lição, usamos sempre o nosso texto áureo, nosso texto de ouro, que se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Nas palavras do apóstolo Paulo está escrito assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens. Repetindo, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens. Nossa introdução. O alvo dessa lição é apontar traços de uma pessoa espiritualmente madura. E a personagem que tomamos por base é a senhora Sunamita, do episódio junto com o profeta Eliseu. Como já vimos, o profeta Eliseu, que também é um exemplo de maturidade e crescimento na fé, tornou-se um símbolo dessa maturação, dessa maturidade espiritual. Entretanto, o crescimento espiritual não é algo exclusivo apenas para os ministros de Deus. Essa generosa senhora da região de Sunem demonstra junto ao seu marido que a meta de Deus é o desenvolvimento para todo crente. À luz dessa história verídica, podemos colocar da seguinte maneira: a maturidade cristã se revela autêntica quando servimos dentro das nossas atribuições, utilizando os nossos talentos, entendendo que tudo o que fazemos é para o Senhor, sempre empregando os dons que Ele de antemão nos concedeu. Ou seja, quem é de fato maduro trabalha para Deus, trabalha onde Deus quer e usa sempre as ferramentas que Deus lhe empresta. Por isso, nós podemos dizer ousadamente, nós não desanimamos quando os nossos superiores não nos reconhecem. Também não ficamos envaidecidos quando somos elogiados ou louvados por algum resultado que alcançamos. Pois para a pessoa madura está bem claro que tudo é de Deus, tudo é para Deus e tudo está em Deus. Nós também podemos colocar maturidade espiritual como crescimento holístico, ou seja, a melhora global e crescente do cristão. Quanto ao Cristo, a Escritura diz o seguinte, Lucas 2, versículo 40, E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. E quanto a João Batista, diz o mesmo escritor, Lucas, no capítulo 1, versículo 40, E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O escritor Lucas pontua que João Batista, que foi o maior dos profetas, e Jesus, que foi o maior de todos os homens, tiveram de amadurecer. E cresceram, primeiro, com a ajuda espiritual. Porque, ao contrário do crescimento natural, o espiritual não decorre da sucessão dos dias. O crescimento no Espírito ou o crescimento na graça só é possível em Deus. E segundo, possibilitado por Deus. Logo, Deus oferta a sua graça, que produz em nós uma maturação, um amadurecimento que alcança um resultado externo, visível. Veja o caso de João Batista. Foi guardado no deserto, cresceu no deserto, até o tempo de ser revelado a Israel. Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens, diz Lucas 2, verso 52. Podemos concluir disso que o autêntico desenvolvimento cristão visa a atuação deste crente no meio do mundo como agente poderoso do Deus Altíssimo na terra. Dessa mesma forma, essa sunamita apresenta traços de uma pessoa que tem maturidade tal que consegue distinguir a qualidade moral e espiritual do profeta que passa por sua região.
e que ainda se dispõe a colocar a sua casa e a sua riqueza à disposição do ministério do homem de Deus. E também não se vale da sua condição financeira para exigir favores ou compra da intercessão do profeta. E por último, e não menos importante, ela entende o conceito de autoridade espiritual quando busca o socorro de Deus por via do profeta Eliseu. Queira Deus que nós sejamos tão maduros como foi essa anônima gigante do livro dos reis. O nosso tópico de número 1 trata sobre generosidade. E eu gosto sempre de, quando visito esse assunto, usar as palavras do missionário pastor José Satiro dos Santos, que tem uma frase que é muito emblemática. Ele diz: Deus não nos faz cântaros, Deus nos faz fontes. Esse valioso conselho tem valor de mandamento. Nunca foi do interesse de Deus nos fazer o destino final de suas bênçãos. Antes, Ele quer que o seu favor flua por nós, vá além e alcance outros. O que dizer de Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25? Diz assim: uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará. O que dá água de beber terá sua sede saciada. Em outras versões chega a dizer da seguinte maneira: o que regar será regado. Nesse texto, o sábio assegura que fechar-se em si mesmo, tornando os recursos próprios em fonte de provimento apenas para si, terminará em miséria. Se o intento de Deus fosse exclusivamente apenas nos abençoar, ele não teria dito ao patriarca Abraão as seguintes sentenças. Primeiro, seja uma bênção. Segundo, abençoarei os que te abençoarem. E por último, Deus disse ao patriarca: em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Isso é mandatório. Toda vez que Deus inunda os nossos lagares, enche as nossas fazendas, Ele está mirando pessoas ao nosso redor, a fim de nos fazer um manancial para outros experimentarem o favor de Deus. Vejamos o caso da sunamita. Eis o profeta Eliseu, um símbolo de dependência do Senhor. Basta ver o contraste do texto. No início do capítulo 4, do segundo livro dos reis, o profeta está interagindo com uma viúva endividada que vivencia o risco de perda de seus 2 filhos para o serviço escravo como quitação de uma dívida deixada pelo seu marido. Este profeta Eliseu, assim como seu mentor Elias, não fazia dos palácios o seu passatempo, nem tinha dos ricos os seus prediletos. Ele estava acessível às viúvas, aos generais estrangeiros, por vezes dominadores, à rica sunamita, aos reis nacionais e até manifesta piedade contra os exércitos inimigos. Bem, este profeta acima da média vai exercendo seu ministério por todo Israel. E agora uma mulher que não é pobre, nem viúva, está observando e tem a seguinte constatação: quem tem passado por nós é um santo homem de Deus. As ações da mulher são por demais generosas. Primeiro, uma refeição. Depois, tenta tornar aquele lugar uma parada obrigatória para o profeta. E por último, a construção de um pequeno cômodo de repouso temporário para o profeta viajante. Agora, Eliseu podia pousar em Sunem. O profeta se sente tão agraciado que procura um jeito de recompensar. Mas o coração generoso da sunamita não estava buscando recompensas, porque a verdadeira generosidade se faz de coração aberto. Não existe troca de favores quando o assunto é generosidade. O verdadeiro liberal tem o coração maior do que o apetite do estômago, maior que a cobiça dos olhos e da mente. Como diz em Salmo 112, verso 9, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. A ganância, na verdade, é o antônimo da generosidade. O ganancioso não consegue ver a necessidade do outro, por isso vive acumulando, achando que o que tem nunca lhe bastará. Mas o generoso consegue ver além da sua necessidade e por isso coloca o que é seu à disposição de outros. Biblicamente falando, a bênção que Deus nos dá, a bênção financeira que Deus nos dá, devem ter 2 alvos principais. Primeiro, os mais necessitados. Tiago 1,27 vai dizer que a religião pura e imaculada para com Deus
é apartar-se da corrupção deste mundo e amparar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Basta ver o cuidado de Eliseu. Veja os mandamentos de Deus na lei de proteção e provisão aos mais pobres, estrangeiros, viúvas e órfãos. Também está escrito em Provérbios 19, verso 17: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Segundo alvo que a nossa generosidade deve atingir são os dízimos e ofertas. Esses são indicativos da nossa gratidão a Deus e o amor pelas suas obras. Eles não possuem o valor de quitação a nenhuma dívida que tenhamos com Deus, até porque escrito está em Salmo 116, verso 12: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Mas eles atestam a nossa voluntariedade em colocar os nossos recursos na obra de Deus, entendendo que de Deus procede a vida e todas as demais coisas. Um ponto interessante nesse tópico de generosidade é que uma ação não descarta a outra, ou seja, ofertar e dizimar não nos isenta da obrigação de socorrer os necessitados. E doar aos carentes não nos desobriga da tarefa de ofertar e dizimar. Deus quer que nós usemos nosso recurso em favor dos outros e em dedicação à sua obra. O tópico de número 2 fala sobre uma visão clara e ampla. Esta mulher é tão extraordinária que ela percebe em Eliseu uma qualidade espiritual que os filhos dos profetas não perceberam de imediato. A caminho de Betel, uns 42 rapazes, diz a Escritura, foram devorados por 2 ursas porque debochavam do profeta que ia passando. Mas esta mulher observa e julga corretamente. Este que passa por nós é um santo homem de Deus. Muitos se esforçam para parecer o que não são, mas para o crente maduro, as coisas espirituais se percebem claramente. A visão é um recurso natural próprio do ser humano, contudo, toda visão carece de interpretação. A maturidade tem o poder de tornar a visão mais focal, mais real, mais racional e, sobretudo, mais espiritual. Os imaturos veem, mas não entendem. Olham, mas não enxergam. E ainda que enxerguem, não discernem. Um jeito de classificar a maturidade do cristão é pelo nível do seu discernimento. Quando somos amadurecidos pela palavra de Deus, as novidades deixam de ser tão atrativas. O que nos atrai de fato é a visão do autor e consumador da nossa fé, como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Um outro ponto interessante é o tipo de leitura que exercemos da vida alheia. Parece que por vezes temos lupas nos defeitos alheios. A quem dera alcancemos o que disse Jesus: tira primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco o olho do seu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 5. Há pessoas que não conseguem enxergar virtudes em ninguém. Talvez seja porque elas mesmas estão com a sua visão poluída. Por isso, quanto mais brilho em nós, mais falha vamos identificar e corrigir no nosso próprio interior. A chave para o devido reconhecimento e, consequentemente, o emprego devido da honra está em conseguir reconhecer Deus na vida de outros. Mas só é possível quando Deus já está trabalhando na nossa autovisão. E por último, não perca a chance de honrar. Tudo que é de Deus e tudo que vem de Deus merece ser tratado com o máximo respeito possível. O tópico de número 3 fala sobre a rendição ao Espírito de Deus. Esse entrave de carne e espírito tem um resultado instantâneo, imediato. Quem anda na carne, morre, mas quem anda no espírito, agrada a Deus. Esta mulher, inferimos nós, foi iluminada por Deus. Esta luz de Deus nas nossas ações nos conduzem sempre à vontade do Senhor. O resultado de uma vida de obediência a Deus é a condução orientadora do seu espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 25 está escrito: se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Se de fato nascemos de novo e agora temos uma nova vida, uma vida espiritual, devemos proceder espiritualmente. O mundo de Deus é um mundo espiritual, porque Deus é espírito. Logo, só se experimenta a realidade de Deus o crente espiritual. Entenda-se aqui, crente espiritual, como crente maduro.
A vida cristã não tem mapas, bússolas ou rotas delineadas, mas aquele que é nascido de Deus é como o vento. Vai, sopra, age e volta, mas sempre na direção do Espírito Santo, como diz em João capítulo 3, versículo 8. Maturidade é também reconhecer que não temos todas as respostas ou saídas, mas Deus as tem e Ele cuida de nós. Às vezes cuidamos de alguém e por vezes somos cuidados por outras pessoas, mas isso tudo está à mão de Deus conosco, em nós e por nós. Conclusão: diante da história dessa mulher, são inumeráveis os resultados que ela alcançou do Senhor. Tudo isto porque reconheceu e valorizou o homem de Deus. Repetindo Provérbios capítulo 11, versículo 25. Aquele que regar será regado. Quem serve a Deus sabe que de Deus vem a sua recompensa e por isso não se cansa de fazer o bem, porque a seu tempo colherá. O crente verdadeiramente maduro mira os céus, mais especificamente aquele dia em que Deus descortinará as riquezas eternas para aqueles que fielmente procederam. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.